Quando a gente está tratando obesidade, a gente está abordando a dieta com o paciente, a gente tem que tomar muito cuidado realmente a estratégia que esse paciente, que essa pessoa está fazendo a dieta e qual que é a repercussão que isso daí pode depois dar lá na frente. Se a gente não criar uma estratégia que esse paciente, que essa pessoa consiga sustentar por mais tempo, isso lá na frente pode virar uma compulsão alimentar, um hábito errado, e essa pessoa vai voltar muito rápido com o efeito sanfona. Porque o nosso corpo ele sempre vai querer fazer a gente voltar na época que ele estava mais gordinho. Quando a gente está num processo de perda de peso, a gente tem que entender que o nosso corpo entende como se estivesse acontecendo algum problema. Então o nosso corpo ele foi feito para ser pão duro, ele foi feito para armazenar, para estocar, para não desperdiçar energia. Então o nosso corpo é mais ou menos igual o leão na savana, ele vai ficar o dia inteiro paradão, deitado na sombra, gastando o mínimo de energia possível. A hora que ele vai comer, ele come o máximo de quantidade que ele consegue para estocar aquela energia e depois ele não vai gastar mais. O urso também, que vai passar hibernando, então ele tem que ganhar caloria. Então, como a gente, no nosso processo evolutivo, a gente não tinha acesso antigamente a tanta abundância de alimento, o nosso corpo criou estratégias para não gastar essa caloria de uma maneira muito fácil. Então, o que acontece? Para perder peso é muito difícil. Então a gente tem que fazer atividade física para aumentar o gasto calórico basal, a gente tem que fazer restrição alimentar para estar num déficit calórico, às vezes precisa entrar com algumas medicações para conseguir fazer tudo isso. Só que quando a gente não tem uma constância, a gente cria uma estratégia que a gente não vai conseguir perpetuar ao longo do tempo, a hora que a gente tira e volta no padrão errado, a gente ganha peso muito rápido. Eu vou dar um exemplo bem quase que diariamente aí na televisão. Você pega jogador de futebol que tem um estilo de vida muito ruim, né? Então aquele jogador de futebol que era o jogador que ia pra balada, que bebia, que comia errado, churrasco, festa, só que o cara tava magro. Quando esse jogador de futebol para de jogar futebol e ele deixa de gastar caloria como ele gastava antigamente, o padrão de dieta dele errado, ele ganha peso numa velocidade muito grande, ele engorda numa velocidade muito rápida, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo na época que eu bati 140 quilos, que foi, treinava muita musculação, fazia muito jiu-jitsu, mas minha alimentação não era mais adequada, mas eu tinha um gasto calórico muito grande. Aí durante a faculdade, com o início de plantão, e aí residência, que você acaba tendo não tem muito tempo de fazer atividade física, e você acaba comendo mais errado, dormindo errado, eu saí de 95 quilos para 140 no período de praticamente um ano e meio. Então, a gente quando cria estratégia para a gente pensar a gente fala assim, tem que ter estratégia de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Então, numa estratégia de curto prazo, a gente pode até pensar numa restrição calórica um pouquinho maior, tentar abrir mão um pouquinho mais de alguns tipos de alimento que a gente tem um pouco mais de prazer, até porque no primeiro momento a gente costuma estar um pouco mais empolgado, um pouco mais motivado para fazer essas restrições. Às vezes até entrar com uma medicação aqui no curto prazo para te ajudar a ter essa adesão na dieta e tirar esse excesso de fome, esse impulso. Aí uma estratégia de médio prazo, a gente já começa a pensar na redução da medicação e aí a gente já consegue ver quais são as dificuldades que você está tendo de introduzir determinados grupos alimentares na sua rotina e a gente pensa numa estratégia para conseguir driblar essas dificuldades e uma estratégia de longo prazo que daí a gente já consegue ter mais definido qual atividade física que você vai gostar, já está mais claro qual tipo de dieta você vai conseguir ter uma adesão maior. Então, cuidado também com os horários dos alimentos, do que você consome determinados alimentos. Então, a gente sabe que você fazer a tua principal refeição à noite, isso daí é muito prejudicial. Então, às vezes eu vejo muito isso no consultório. Eu falo, doutor, eu não estou tomando café da manhã, aí eu como pouco, porque eu estou fazendo jejum intermitente, eu vou jantar.
Daí eu falo, não, vamos mudar então. Você quer fazer jejum intermitente? Vamos colocar um café da manhã como principal refeição, almoço, e a gente vai puxar a tua janta mais cedo. Ele falou, doutor, mas é que eu não tenho fome de manhã. Lógico, a pessoa está comendo compulsivamente à noite alimentos com extremo teor de gordura, de proteína, aí ela chega, ela comeu muito à noite, ela não vai dormir direito, ela não vai descansar bem, ela não vai ter um sono reparador, ela não vai ter uma perda de peso adequada, isso tudo vai interferir no padrão. Então, quando a gente muda o padrão e a gente começa a respeitar a cronobiologia e colocar os alimentos corretos nas horas corretas, esse paciente começa a perder peso. Existe um estudo que ele mostra, ele dividiu 2 grupos de pacientes, um grupo comendo 200 calorias de manhã, 500 calorias no almoço e 600 calorias no jantar. O outro grupo comia 600 calorias de manhã, 500 calorias no almoço e 200 calorias no jantar. Então, teoricamente, a mesma quantidade de caloria, eles tinham as mesmas orientações, só que o grupo que comeu mais no café da manhã e menos no jantar, ele perdeu 4 vezes mais peso. Então, se a gente respeitar os horários, o ser humano, a gente não foi feito para comer à noite. Então, se a gente for olhar para os nossos antepassados, a gente parar para analisar friamente, o ato da gente sentar à mesa para jantar, ele começou a aparecer na humanidade a partir do momento que a gente começou a ter vela, começou a ter luz à noite, que a gente conseguia comer ali o alimento durante a noite. Mas o que acontecia? Você acordava de manhã, você se hidratava, porque normalmente a gente estava perto da água, então a gente tomava água, aí a gente ia ter que procurar comida, então a gente fazia atividade física em jejum, porque a gente estava buscando comida, então a gente já fazia atividade física, comia a quantidade que a gente conseguia maior de comida naquele momento, você não tinha onde armazenar a comida, o que sobrava a gente comia um pouquinho depois, mais tarde, a hora que o sol se punha a gente ia dormir por conta que a gente não tem visão noturna, tinha os predadores, então a gente ia dormir. Então esse hábito que hoje a gente tem de não comer de manhã e botar a principal refeição à noite, isso vai contra o nosso relógio biológico, isso vai contra a nossa cronobiologia, e aí isso daí dificulta muito a perda de peso. Então às vezes a gente vê paciente que está até com uma quantidade de calórica razoável na dieta, não está nada muito exagerado, só que ele está comendo na hora errada, ele está com um padrão errado. Então, se a gente não corrige esse padrão, esse paciente ele não vai perder peso, e se a gente não muda o padrão geral, a hora que ele volta a comer, às vezes de uma maneira mais frequente, alimentos errados, ele vai ter o efeito sanfona, ele vai ficar frustrado, ele vai voltar a ganhar peso numa velocidade muito grande. Então é importante sempre a gente pensar numa estratégia de mudança de padrão e uma estratégia que seja possível de ser seguida por um período mais longo, porque senão inevitavelmente o indivíduo vai voltar a ganhar peso e vai ter o efeito tão indesejado, efeito sanfona.